Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde estiveres a ouvir. É assim que começamos sempre estes pequenos vídeos, este pequeno programa. Não sei, a dada altura já na segunda semana, já lhe podes ter dado tu o teu nome e que podes deixar nos comentários. Eu gostava também de ter os vossos comentários para fazerem mais perguntas. E hoje tenho um novo convidado, desta vez como disse no sábado, vamos dançar samba para o Brasil. Gostas de dançar samba, Cleber? Eu não sou muito bom de dança, não, mas eu de vez em quando brinco. Olá, Cleber, muito obrigada. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado você. Aqui, boa tarde na hora da gravação, né? Não sei quando você está assistindo, mas que tenha um dia maravilhoso. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês possam desfrutar aqui do nosso bate-papo. Obrigada, Cleber. Olha, mas só para que os nossos ouvintes saibam quem é o Cleber Rodrigues. E é o Kleber Rodrigues. Kleber Rodrigues é um cara louco que se apaixonou pelos números, fez engenharia e descobriu que gostava mais de gente do que de números, mudou completamente de área. Então, passei pela área de tecnologia e até caí na área de desenvolvimento humano. Então, são mais de 20 anos que eu trabalho apaixonadamente com a área de comportamento humano. Já fiz trabalhos aqui em alguns países. Sou terapeuta também, olha que coisa louca, de engenheiro, mestre em engenharia, migrei completamente para a área de terapia e desenvolvimento humano. Hoje eu sou vice-presidente da Rede Global de Mentores e trabalho desenvolvendo pessoas e empresas aí ao redor do mundo, em alguns países. E pela Rede Global de Mentores já tivemos a oportunidade de compartilhar os dois um curso, não é? É verdade, formação de mentores. Formação de mentores, uma experiência muito enriquecedora, pelo menos pela minha parte, e Claro, para todos, né? Para foi todos. um gosto e por isso convido também. E esperamos continuar a Obrigado, trabalhar foi um mais prazer. vezes, não é? Nisto que é Com a certeza. certificação da mentoria. Olha, há aqui depois de analisar estes programas, há aqui uma preocupação, uma pergunta que as pessoas às vezes não sabem a resposta, ou se calhar não sabem a resposta porque nem se colocam muitas vezes. Mas aquilo que nós É? vemos no meio da rua e aquilo que nós vemos com as pessoas é as pessoas pensarem de uma maneira e fazerem de outra. O que é que te parece sobre este tema, desta incongruência? Terá algum motivo especial ou Existem alguns motivos, na verdade. Existem muitas coisas que influenciam o nosso comportamento. E é engraçado que as pessoas se revoltam, dizendo: isso não pode, isso é incongruência, eu não concordo com você, você falou uma coisa e fez outra. E aí passa algum tempinho, essa mesma pessoa reclamante daqui a pouco também está falando uma coisa e fazendo outra. E por que isso acontece? A grande questão é porque, na verdade, a gente não tem controle sobre aquilo, a gente não tem pleno controle sobre aquilo que a gente faz. Imagina que você é um titereiro, é titereiro em português de Portugal, aquele que mexe a marionete de hum, cordinhas. A gente chama de hum, titereiro aqui no Brasil, até essa expressão é pouco conhecida, né? Teatro de marionetes, eu sei, teatro de aqueles bonequinhos marionetes, presos em cordas, sim, já sei, que você mexe algumas cordas, isso, e compõe o movimento, né? Parte é o movimento das cordas, parte até o movimento do boneco que complementa. Então, a gente é um pouquinho assim. Nós somos marionetes, que estamos sendo controlados por vários fatores que a gente não se dá conta. A gente controla algumas dessas cordinhas e poucas. Mas a grande verdade é que o tempo inteiro a gente sofre uma influência invisível. É esse tema que eu uso lá desde 2015, que eu fiz a apresentação no congresso dessa temática, mostrando que tem fatores externos que influenciam o nosso comportamento sem que a gente se dê conta disso. Isso pode ser positivo algumas vezes e pode ser extremamente cruel em outras. Mas, enfim, cada caso é um caso e a gente vai desbravando ao longo do bate-papo. E o que é que sugeres para as pessoas? Isto é fácil de controlar, não é? Como é que faria? Como é que fazemos para É, sermos essa mais questão. assertivos? Qual é o grande desafio? Você tem que se conscientizar disso. E aí entra a influência inconsciente. As pessoas até têm um mito famoso aí na internet, principalmente, mas acho que antes da internet já se falava sobre isso, que o ser humano usa muito pouco o cérebro, que usa 10% do cérebro. Você já ouviu essa história? Já. Na verdade, é uma tremenda abobrinha, né? Mentira. É mentira isso. A gente usa muito, muito mesmo o nosso cérebro. Mas de onde veio esse mito? Porque achava-se que 10% da nossa mente era consciente. Ou seja, você tinha consciência de 10% daquilo que você fazia, do que o teu cérebro produzia. Aí por isso achavam que a gente usava 10% da nossa mente, do nosso cérebro.
Não, a gente usa muito o nosso cérebro, só que a maior parte dele a gente não percebe o uso. É o uso inconsciente. E hoje sabe-se que, na verdade, não é 10%. É no máximo, 5% que é consciente. Ou seja, você não tem a mínima ideia do que você está pensando agora, de verdade. Você tem ideia do que você está concentrado agora. De repente você está pensando em uma outra coisa, não está nem olhando para a minha careca, não está querendo saber do que eu estou falando, está em outro mundo, porque teu inconsciente está levando você para outro lugar. A gente consegue controlar o nosso inconsciente? Não. Mas a gente pode mexer algumas cordinhas a mais para ajudarem a construir um movimento melhor. E quando você se conscientiza disso, você consegue ter uma vida um pouco mais deliberada, um pouquinho só. Porque aquela coisa do livre-arbítrio definitivamente não acontece. O tempo inteiro a gente sofre um tipo de influência. Muito bem. Eu já aprendi muita coisa. Mas e tu, que estás aí desse lado, quem está aí desse lado também percebeu exatamente esta explicação e esta, de como podemos estar aqui a ouvir este vídeo, vocês podem estar aqui a ouvir este vídeo, até estar a olhar para ele e estar a pensar numa coisa completamente diferente. Umas palavras finais, Clever, porque eu acho que agora uma conclusão final, porque o objetivo destes vídeos é que fiquem curiosos sobre o tema e que depois te perguntem mais também Fiquem sobre o tema. curiosos? Não posso nem dar uma palhinha dos elementos para matar a curiosidade do pessoal, não? Podes. Então vamos lá. Para quem está curioso desses elementos, dessas cordinhas que a gente consegue mexer, então tem 4 elementos que são muito poderosos, que eu utilizo com frequência, não só nas mentorias, no trabalho terapêutico, no trabalho que eu faço dentro das empresas, para ajudar a construir comportamentos mais conscientes. Quais são esses 4 elementos? O primeiro deles é o que eu chamo de figuras de poder. O que são figuras de poder? São pessoas ou coisas a quem você atribui poder. Kleber, eu que atribuo poder? É, você que atribui. Então, aquelas coisas, aqueles mitos de que a palavra tem poder, e que não sei o que lá, que a pessoa é influente. Não, a palavra não tem poder nenhum, e as pessoas não são influentes. É você que atribui o poder para a palavra e para as pessoas. Por isso que tem pessoas que são muito influentes com umas pessoas e não com outras. Claro que existem algumas características que ajudam nesse processo, mas tem gente que é super influente, tem político que convence um monte de gente, e você olha para ele e fala, não gosto desse cara. Por quê? Porque para ele não representou poder para você. Então, figuras de poder podem ser pessoas e podem ser coisas. Por exemplo, uma Bíblia é uma figura de poder. Pessoas religiosas que veem uma cruz, elas entendem um poder ali. E todas essas figuras remetem lembranças inconscientes que induzem de forma direta ou indireta o teu comportamento. Segundo grande elemento, o ambiente onde você está inserido. Aquela famosa frase, me disse se tem em Portugal essa frase, Fernanda, diga-me com quem andas. Eu direi-te Tem? quem és. Isso aí. Então, as pessoas que andam, que convivem com você, influenciam diretamente o teu comportamento. Porque o teu cérebro vê comportamentos repetidos e começa a copiar. A gente tem na cabeça aquele tal do neurônio espelho, né, que copia o comportamento dominante na frente. E ele acaba copiando aqueles comportamentos sem você se dar conta. Por isso, quando você tem uma pessoa que é muito amiga sua, daqui a pouco você fala as mesmas expressões, daqui a pouco você, sem querer, está usando os mesmos trejeitos, a pessoa tem um tique qualquer, você faz um tique também, ela tem um jeito de sorrir, você sorri do jeito dela. Você começa a copiar, porque isso começa a influenciar de tanto repetir. Então, esse é o segundo elemento. Terceiro elemento são os procedimentos do teu dia a dia. Você não se dá conta, mas os procedimentos te induzem a comportamentos. Se você trabalha numa empresa e aí o teu chefe fala para você, olha, você pode ter a ideia que você quiser, mas antes de colocar em prática, você passa por aqui e eu tenho que ler para avaliar isso. O que esse procedimento está ensinando para você? Que você tem uma autonomia limitada. Que você pode fazer coisas, mas ele é a autoridade. Então, esses procedimentos que a gente constrói no dia a dia, a nossa vida é repleta de procedimentos e rituais, acabam condicionando também o nosso comportamento. Sabe aquele procedimento que você tem de, por exemplo, ligar sempre a televisão para ver aquele jornal que só conta desgraça, gente que morreu, sangue para todo lado? Isso condiciona diretamente o teu comportamento. Condiciona diretamente a tua maneira e tuas estratégias mentais. E o quarto, e não menos importante, é a mensagem direta que é repetida para você. Por exemplo, quantas vezes você acha que você viu a marca da Coca-Cola antes de ter vontade de tomar uma Coca-Cola no bar? Você viu no Muitas. caminhão,
você viu na mesinha do bar, você viu na televisão, você viu pessoa bebendo, você viu a geladeira do bar. E essa repetição vai criando o desejo. Então, quando você começa a criar repetições da tua comunicação, por exemplo, se você repete todo dia, nossa, eu trabalho com um monte de gente burra, esse pessoal não faz nada direito, você só vai olhar para as burrices e para as coisas erradas que as pessoas fazem. Elas geram uma influência direta no teu comportamento. Então, pensa com cautela nesses 4 fatores, tendo que muitas vezes eles se cruzam, muitas vezes é uma figura de poder, uma liderança que está falando besteira, induzindo você a um comportamento, ou falando coisa boa, induzindo a comportamentos positivos, num ambiente saudável ou num ambiente insalubre. Então, quando esses elementos se compõem, quando você começa a administrá-los, eles têm uma força muito grande. E você consegue gerenciar de forma indireta boa parte desse comportamento inconsciente. E aí a gente faz o que eu falo sempre, eu uso uma palavra que é politicamente incorreta, Fernanda, que é, falo que a gente faz uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral, o pessoal se assusta, né? Lavagem cerebral é dominação, não. Lavar é coisa boa, né? Por isso que a gente toma banho todos os dias, lavar é bom. Então, se você administra bem esses elementos, você lava toda aquela porcariada da tua cabeça e começa a colocar pensamentos mais saudáveis, comportamentos mais saudáveis no teu dia a dia, e você consegue ser uma pessoa mais congruente também. É exatamente para isso que servem estes vídeos. É para isso, é exatamente para isso que servem todas estas nossas conversas. Obrigada, Clever. Eu Obrigado a você, Fernanda. acredito muito que esta informação é mesmo muito importante. É muito importante para quem está a ouvir. É muito importante que as pessoas entendam cada vez mais que não são os outros que têm o poder, nós damos, somos nós que lhe damos o poder, por isso tens a capacidade de não dar o poder, Não dá, perfeito. de não dar o poder. Perfeito. E é tão difícil de o fazer, mas transforma completamente a tua vida quando tu percebes o outro e tu percebes que o outro é o outro e que o outro tem o direito de ser como ele é. Agora, tu também tens o direito e também tens essa capacidade de não lhe dar esse poder, de aceitares que sim, senhor, ele é como é, mas eu sou como sou, e pronto, podemos seguir caminhos diferentes, ou poder até, mas sem lhe dar poder. Pode-se conviver, porque se tiver que ser uma relação de trabalho ou uma relação. Podem continuar a conviver, só que sem lhe dar esse poder que te adoece, que te provoca todas essas emoções negativas. É isso, Cleber? Exatamente. E às vezes escolher dar poder para pessoas que são mais positivas para a gente também, né? Sim. Então, dar mais atenção para aquelas pessoas, para aqueles ambientes que nos empoderam, que nos fazem pessoas melhores. É sempre bom falar contigo, é sempre bom Igualmente, ouvir, Fernanda. muito obrigada, Cleber, por esta partilha. Umas palavras finais? Palavras finais, gente. A influência invisível acontece no nosso dia a dia. Infelizmente, nem sempre a gente vai ter controle pleno sobre aquilo que a gente faz, mas a gente pode buscar controlar cada vez melhor. Então, tomar consciência sobre isso é assumir as rédeas da sua vida para ter uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais revigorante, uma vida muito mais plena. Então, se conscientizem disso e usem esse modelo. Esse modelo eu utilizo para mentoria, eu utilizo para terapia, eu utilizo para consultoria empresarial. Vocês vão ver que a gente consegue construir comportamentos muito saudáveis para todo mundo. Muito obrigada, Clever. E obrigado, vocês? Fernanda. E a vocês? Obrigado a todos. Não, podes dizer. E obrigado a vocês que estão escutando a gente até agora. Obrigado mesmo. E nós voltamos a ver-nos amanhã.